boa noite. No programa de hoje você vai conferir a continuação do bate-papo que exibimos na semana passada sobre sexo LGBT. Tem também uma matéria sobre o primeiro seminário A Presença Indígena e Quilombola no Ensino Superior, que abriu a programação do mês da consciência negra aqui em Conquista. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mundo Universitário. Na semana passada, começamos a exibir um bate-papo sobre sexo LGBT. Confira agora a continuação. Semana passada, a gente começou uma conversa sobre sexo, sobre a ótica LGBT. E agora a gente vai continuar esse bate-papo, porque ainda tem muita informação interessante para você descobrir. E assim, uma questão que é bastante delicada quando a gente trata de sexo nesse sentido é que muitas pessoas ainda têm preconceito e associam a questão da homossexualidade com promiscuidade. A gente, infelizmente, ainda tem muito desse pensamento. Vocês acham, como é que vocês lidam com essa questão e o que vocês acham que pode ser feito para aos poucos ir desmistificando essa visão? Promiscuidade, para mim, gente, é o Carnaval de Salvador. Aquilo é promiscuidade. Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. E a grande maioria é heterossexual, não é LGBT, sabe? Ser promíscuo é você transformar o seu corpo num objeto de desejo cotidiano e sem respeito. Agora, você ter o seu corpo sendo objeto de desejo cotidiano, mas com respeito do seu corpo, não é promiscuidade. É desejo sexual, é vontade. Porque a gente tem que ter uma questão, e a religiosidade, ela pesa muito nisso, na questão da bigamia dos seres, né? O homem é só para a mulher é só para o homem. Agora a gente está dizendo que o homem é só para o homem e que a mulher é só para outra mulher. Você colocou de forma bem massa que ela abrange a todo mundo, independente da sexualidade. Então, como eu lido com isso? Eu rebato. Porque normalmente comentários, perguntas, qualquer coisa, vem sempre de pessoas heterossexuais, quando vem conversar comigo a respeito disso. Eu jogo pro outro lado. Sim, esse tipo de coisa acontece porque as pessoas tendem a enxergar o mundo assim e resumir como só os homossexuais que são promíscuos. Mas o que acontece no mundo da gente, vamos dizer assim, né? O povo fala assim, vocês traem, vocês ficam com todo mundo. Eu falo assim, gente, e no mundo hétero acontece o quê? Que não foi isso? Se eu for lembrar aqui, se qualquer pessoa que estiver assistindo aí vai lembrar, uma amiga minha, meu primo, traiu a namorada com a cunhada, que não sei o quê. São casos que acontecem no ser humano. Assim, uma coisa que às vezes causa um pouco de confusão são as siglas, né? Tem muita sigla, tem muita nomenclatura, tem muita... E às vezes quem está de fora tem uma dificuldade de entender. Para vocês, é importante que hajam essas siglas para um processo de identificação, para um processo, né, de aproximação, ou como é que é isso? E como é que seria feito para que a gente que está de fora pudesse ter esse entendimento maior e pudesse, né, se identificar também com essas siglas? Eu acho que é importante que a gente tenha necessidades específicas, né, sociais, e identificar a gente facilita uma série de coisas, né, facilita um acesso a um banheiro público, um acesso ao hospital, documentação, ser reconhecido como tal, né, em eventos públicos e na sua família. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender como funciona esse outro mundo, né, que não é hétero, para que não reproduza ainda mais o preconceito, né, e cria essas imagens, né, a promiscuidade, né, promiscuidade é isso, né, porque se afastou do modelo, não é hétero, um pouquinho, tem uma variação, aí já cria um estigma. Então, assim, essas siglas, elas ajudam o caminho das pedras. E para o próprio refinamento da própria sociedade, porque, assim, eu vejo que a sociedade heteronormativa, ela só acha que existe o sapatão e o viado. Então, assim, não sabe, né, distinguir o que é uma lésbica, o que é um bissexual, o que é uma travesti, o que é uma transexual, que tem uma vivência e experiências diferentes. A gente não está no mundo de igualdade. Porque o ideal era todo mundo ser humano, a minha orientação sexual não dizer nada de respeito com quem está me assistindo, não dizer de nada de respeito com quem está aqui comigo, né? Mas no momento em que a minha orientação sexual me faz se tornar, para a sociedade lá de fora, um ser inferior, um ser que não tem direito, a gente tem que ter uma sigla para dizer que a gente existe. E essa sigla, ela vem para dizer que existem planos governamentais, existem desejos de políticas públicas para essa população que está sofrendo. Porque nós somos, diante de todas as populações vulneráveis, a única que não tem nenhum direito garantido na Constituição. Tem Estatuto do Idoso, tem Estatuto da Criança e do Adolescente, tem Lei Maria da Penha para a Mulher Violentada, tem Lei contra Racismo,
né? Tem Convenção Nacional das Pessoas com Deficiências, mas não se tem nenhuma legislação específica para a população de lésbicas, de gays, de bissexuais, travestis e transexuais. Certo. E assim, hoje a gente vê que só o fato de a gente estar aqui, né, numa TV, tendo esse espaço para estar discutindo esse assunto, já é um avanço muito grande. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente vê um aumento dos casos de homofobia e crimes acontecendo. Como é que vocês veem essa questão hoje em dia? Está melhorando? O que é que precisa melhorar? Quais são as maiores dificuldades que vocês ainda enfrentam hoje no dia a dia? Eu acredito que falta ainda ter mais afirmação, né, do público LGBT, né? Está se afirmando todo dia e nós existimos, nós precisamos que seja pautada, né, as nossas demandas, que é criminalização da homofobia, né, que tem matado centenas de jovens, de travestis, transexuais, todos os dias, né, que são casos absurdos de alta crueldade. Então, acho que essa afirmação ela deve ser feita assim, né? Agora, o maior problema é, por mais que a gente tenha uma TV pública e educativa como a UESB, dando espaço para conversar sobre sexualidade, a gente tem milhares de outras TV de concessão pública, mas que não são educativas, que dá espaço para o preconceito. Avançou um pouco em relação a... Já tem novela que já passou o beijo gay, isso é importante? É ótimo. Mas eu sempre ainda discuto, porque a gente nunca está satisfeito, claro, né? A gente sempre vai querer avançar, a gente sempre vai querer mais. E eu sempre olho para novelas, quando tem um personagem que é gay, um casal, eu sempre fico indignada porque não me representa e não representa os meus amigos gays. Porque o personagem gay, eles quase sempre tá dentro de um núcleo humorístico. É um personagem humorístico, é um personagem super afeminado. Existe? Existe, sim. Mas é como se só fosse aquilo, só que o estereótipo, exatamente. Ele sempre é um personagem para fazer você rir. Você nunca vai ver ele com... É como se a sexualidade dele não existisse. Nunca vai ver ele com um namorado. Ou então, quando existe, quando a novela, vamos lá, eu quero problematizar aqui, botar um casal homossexual. Sempre é um casal heteronormativo. E rico. E tipo, o que eu fico revoltada é que, assim, parece que é dois brothers conversando. E aí, tudo bem? Não tem aquela coisa do carinho, de como você realmente é, de como realmente é um casal de namorado, seja hétero, enfim. Do carinho, do você pegar, do abraçar. Não, é uma coisa bem distante. Nós somos gays, mas ó, todo mundo vestido como homem. Camiseta assim, polo de camiseta sempre. polo, sempre assim, entendeu? Então, eu nunca vejo uma representação mesmo de como é esse mundo. Meu Deus, eu acho assim, nada a ver, entendeu? Você tá vendo ali que é um heterossexual, que ele tá totalmente montado, não é uma travesti, que uma travesti não se veste daquele jeito, o cotidiano dela não é daquele jeito. Então, assim, e outros, essa parte quando entra no núcleo de gay com gay, normalmente, né, sempre são os ricos, aquela coisa muito fria, sem muita... não é a mesma paixão como se fosse um casal hétero. Isso não poderia nem acontecer pra eles, né? Entre aspas. Mas, assim, eu fico muito ofendida quando eu vejo. Eu não gosto aquele outro papel da que faz uma mulher. Na verdade, ela tá fazendo um papel de mulher. Mas eu achava, assim, que fizesse, então, papel de uma travesti mesmo, uma transexual mesmo. Mas não ficar, assim, usando pessoas héteros pra tá fazendo papéis de orientação sexual de outras pessoas que elas não são. Você acha que uma pessoa que realmente fosse gay mesmo, talvez vivesse esse papel com mais intensidade, né? Com mais verdade, né? Com certeza. Eu acho que, assim, às vezes parece que é como se a mídia fosse até o mundo LGBT e pegasse, tipo, o pior de lá pra mostrar na TV, entendeu? Não sabe pegar a verdade, o que passa no cotidiano, o que passou na vida, o que vive. Então, assim, essa coisa do estereótipo tem muito, né? Eles pegam o pior. Quando pegam o melhor, pega essa coisa superficial. E também tem aquela questão seguinte, de as pessoas pensarem que os travestis são as drag queens. É isso, entendeu? Que minha avó, na época, uma vez ela me perguntou, isso aqui é um travesti? Eu falei, não é de jeito nenhum. Aí tem aquela problematização da mídia, que ele dizer que o travesti é uma drag queen, não é totalmente diferente. É um personagem que algum ator, alguma pessoa que trabalha nessa área artística se transforma para viver aquele papel naquele momento. Depois ele se desmonta todo, né? E tem a sua vida natural e normal do cotidiano. E a travesti não, ela tem toda uma vivência feminina, ela se veste de mulher todos os dias, acorda, dorme de mulher. Enfim, ela se identifica como mulher. Né? Já a diferença da trans, que ela opera, que ela pode ser ou também não operada, entendeu? Isso não estigmatiza. Drag queen, gente, é uma classe artística. Ela não é orientação sexual nem identidade de gênero das pessoas.
entendeu? É um meio de trabalho, Personagem que é um a meio gente de não é trabalho, necessariamente entendeu? quem A faz luta personagem. hoje das drag queens no Brasil é ser encaixada junto da carreira do ator e da atriz, da perspectiva das leis trabalhistas do teatro, né? Porque é uma luta artística e não luta de orientação sexual nem identidade de gênero. Bom, gente, como vocês podem ver, o assunto está muito interessante, ainda tem muita informação para ser discutida, então a gente volta semana que vem com mais bate-papo para vocês. Você sente necessidade ou tem curiosidade de aprender a língua brasileira de sinais? Veja a seguir o quadro Sinais do Mundo. Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês. E no programa de hoje iremos aprender os sinais de animais. Então, o primeiro sinal do primeiro animal que nós vamos aprender hoje é de cachorro. Então, a nossa forma da mão seria essa aqui. Colocamos nessa posição próxima à boca e fazemos esse movimento. Esse é o sinal de cachorro. E o sinal de cobra? A forma da mão é essa, a mão em 5, e a gente faz esse movimento aqui. Como se estivesse rastejando a cobra. Então, sinal de cobra. Cobra. E o sinal de girafa? O sinal de girafa nos faz lembrar o pescoço longo da girafa. Então, a forma da mão seria essa aqui, assim. A gente coloca próximo ao pescoço nessa posição, com esse movimento, olha só. Como se a gente quisesse demonstrar o pescoço da girafa. Então, esse é o sinal para girafa. Girafa. E o sinal de elefante, como seria? Então, a mão também nessa forma de D. A gente encosta no nariz, a ponta do indicador, e faz esse movimento semicircular. Esse seria o sinal de elefante. Revisando então os sinais que nós aprendemos hoje. Primeiro sinal, cachorro. Segundo sinal, cobra. O terceiro sinal, girafa. E o último sinal, elefante. E se a gente quisesse dizer, eu gosto de elefante? Eu gosto de elefantes. Mais uma vez, eu gosto de elefantes. Por hoje é só. Semana que vem espero vocês mais uma vez para mais um programa Sinais do Mundo. Um grande beijo para todos. Até lá. Vamos a um breve intervalo e já já estaremos de volta. Não saia daí.